Traição, um tema muito delicado, porém muito importante para ser debatido, para ser entendido, para ser reavaliado. E com isso, entender como reestruturar a confiança, se é que ela pode ser reestruturada. Lembrando, quando eu falo aqui de traição, pode ser conjugal, familiar ou até mesmo de amizades. Eu sei que a traição ela causa marcas profundas, mas você tem que entender que é possível reavaliar, é possível lidar com isso, seguir em frente e deixar o passado para trás. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo, meu nome é Rômulo Vitor e aqui eu converso com vocês sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamentos e finanças. E antes de tudo, vamos tentar entender o que de fato é traição. Porque você tem que entender que o conceito de traição, ele pode variar de pessoa para pessoa, de casal para casal, de família para família, de amizade para amizade. Exemplo, um relacionamento conjugal pode ser mandar mensagem, flertar, curtir fotos, algo físico. Mas também nós temos aí a traição familiar, que seria quebrar algumas promessas, desrespeitar alguns limites. Amizade, por exemplo, você contar um segredo, falar mal pelas costas. Então, a questão é definir o que é a traição no relacionamento no qual aqui estamos dialogando. Qual relacionamento é esse? Esse relacionamento foi dialogado sobre o que é a traição? Por isso que eu digo que é muito importante o diálogo, ainda mais nesse sentido, nas pessoas envolvidas. Então, se você está num relacionamento e entendeu que a traição é curtir, e você comunicou, e é preciso comunicar para aquela pessoa no qual você está se envolvendo que você considera aquilo traição. Porque depois, quando não foi comunicado, isso acontece, aí você fala para a pessoa, mas para mim era traição. E aquela pessoa fala, mas para mim nunca foi. Então você tem que entender o conceito de traição no seu relacionamento. E como a gente pode lidar com a traição quando você não consegue cortar o vínculo? Que aí a gente entra um pouco mais sobre a questão da família. A questão aqui é, quando você não consegue cortar o vínculo, você consegue colocar limites nessa relação. E você tem que ter uma comunicação honesta para com esse familiar. E lembrando, isso vale para todos os tipos de relacionamento. Você tem que ver, caso você queira manter essa relação com essa pessoa, de fato, e não consiga cortar o vínculo, por exemplo, você tem que avaliar os esforços que essa pessoa está tendo para reparar o que aconteceu. Não que isso, de fato, vá reparar por completo a confiança. Até porque tem aquela questão que a gente fala da taça, né? Quando uma taça de vidro quebra, mesmo que você tente reconstruí-la, ela nunca mais vai ser a mesma. É a mesma coisa com a confiança. A confiança nunca mais vai ser a mesma. Mas é preciso dialogar para você entender os pontos de vista. Eu falo isso com relação à família, por exemplo, que às vezes as pessoas se acham traídas por uma situação que foi tomada e você não consegue dialogar sobre o outro lado. Você não tem esse diálogo. E é preciso ter esse diálogo limpo, honesto, para que você entenda o que aconteceu na situação. E agora, como você superar quando se trata de um relacionamento amoroso? Para quem foi traído, é mais difícil. Você tem todo o direito de estar nervoso, de estar com raiva, de querer esbravejar para o mundo que você foi traído, que a sua confiança foi quebrada e que você não está bem com aquilo. Você tem todo o direito. Mas você tem que entender que a importância que você vai dar para esse sentimento, como você vai reagir a isso, só depende de você. E eu já conversei aqui em outros vídeos com outros temas que todas as situações impostas na sua vida no qual você não tem controle, você tem controle sobre como reagir àquilo. Eu uso muito a questão do mar. Você está no mar calmo, tranquilo, vem uma onda gigantesca que vai abalar tudo, que seria uma traição. Você pode surfar essa onda, meio que curtir enquanto ela está passando, porque ela vai passar. Ou você pode tomar lá, que muita gente fala que é o caldo, né? E simplesmente se abalar com ela. Então você tem que entender como reagir a ela. Você simplesmente pode pular a onda e deixar ela passar por cima dela, passar por baixo e não ter dano nenhum sentimental. Então você tem que ter essa autoavaliação também. Eu sei que você tem todo o direito. Já aconteceu comigo também. E eu tive que reavaliar várias questões e entender como eu ia me pôr frente a esse problema e entender que aquilo não ia me magoar
como aquela pessoa achou que iria me magoar. E isso não ia me abalar tanto, porque de fato abala, não tem como falar que não abala. Quebrar a confiança é algo exorbitante. Mas é aquilo, o perdão ele parte de você. Você pode perdoar a pessoa, não necessariamente você precisa conviver com essa pessoa. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, se você foi traído, decidiu continuar, você tem que entender que você não pode entrar no ciclo da vigilância. Meu amigo, você perdoou a pessoa, não fica o tempo todo olhando no celular dela para ver o que está acontecendo. Se você tem a confiança e você deu essa oportunidade, eu sempre falo isso para todo mundo, assuma as consequências. Se você decidiu, cara, tá aqui, olha, beleza, eu te perdoo, a gente vai manter junto, a gente vai ficar junto. Mas você tem que colocar na balança. Se futuramente essa mesma pessoa te trair de novo, você vai suportar? Você vai querer passar por isso de novo? Eu falo isso para todas as pessoas que vêm conversar comigo. Você vai suportar isso de novo? Ou você coloca na balança que não quero isso para mim, é uma coisa que aconteceu, passou do meu limite, não vou mais manter essa pessoa na minha vida. Então, se você manteve essa pessoa na vida e decidiu suportar o que vai acontecer, não entre no ciclo da vigilância de ficar atrás dessa pessoa. Até porque, se vocês tentaram recomeçar e reconstruir essa confiança, não tem por que você ficar lá desconfiando dela, olhando o celular, olhando as atitudes, se martirizando por isso, porque no final vai doer em você. Entenda que dói mais em você do que na outra pessoa. E claro, uma coisa muito importante é você buscar ajuda externa do relacionamento. Você procurar um psicólogo, procurar amigos, familiares, não que vão te apoiar e passar a mão na cabeça, mas que vão trazer a realidade para você dos fatos. Vale a pena continuar nesse relacionamento? Não vale a pena continuar no relacionamento? Você vai assumir as consequências caso esse relacionamento dê errado? Então, é muito bom você procurar pessoas que você confia, que não seja somente essa, então ajuda externa, para que você consiga clarear as suas ideias. E eu uso muito isso, tá? Peço também para as pessoas fazerem, é você fazer uma balança do que é bom e do que é ruim. Pega um caderninho, faz uma divisão no meio e coloca coisas boas, coisas ruins. Avalia tudo que foi bom no seu relacionamento. Coloca tudo que você acha que foi bom. E do outro lado você coloca tudo que é ruim no seu relacionamento. Tudo que você não gosta que essa pessoa faça, tudo que você pede para ela mudar, ela não muda. E avalia, bota na balança, será que vale a pena? Será que eu estou perdendo ou não? Agora, nesse momento, depois de uma traição, você tem um poder na mão. E não digo só depois de uma traição, a todo momento você tem o poder de escrever a sua história. Você tem o poder de mostrar que você é capaz de decidir, você não pode depender da outra pessoa. Eu sei que é muito difícil falar isso quando eu não estou na sua pele, quando eu não estou na sua situação. Então você precisa pegar esse conselho e colocar na sua realidade, se aquilo cabe a você. Se você depende financeiramente da pessoa, é mais difícil. Emocionalmente eu acho que é algo até mais fácil com relação ao financeiro, mas ambos você consegue se preparar. E quem sabe aqui, no decorrer das nossas conversas, como eu falo também sobre financeiro, e vou trazer aqui alguns conceitos sobre investimentos, algumas questões sobre livros e estudos financeiros, você possa se aprimorar e não depender mais financeiramente dessa pessoa. Então você precisa avaliar o lado bom e o lado ruim. Coloque isso num caderno. Digo, avaliar o seu pensamento, entender o que está acontecendo. Quando você bota no papel, você visualiza. Você consegue clarear a sua mente. Agora, se você foi a pessoa que traiu, senta que lá vem história. Brincadeira, é algo rápido. Você precisa assumir a sua responsabilidade, você precisa assumir o que você fez. E você precisa reconhecer o erro sem justificar, mas você fez isso. Não, justifica, você errou. Você poderia, antes de ter feito, você poderia ter conversado. Olha, não gostei que você está fazendo isso, nosso relacionamento está chegando ao fim, isso está decaindo. Então você poderia ter sido sincero com essa pessoa e você não fez. Então você já está errado, assuma o seu erro e não justifique. Lembre-se, se vocês decidiram ficar, tenha paciência. Porque a confiança, ela é muito difícil de ser criada. E ela é mais difícil ainda de ser reconstruída. Então tenha paciência e outra, demonstre que você de fato não irá mais quebrar a confiança dessa pessoa. E como eu disse, decidi terminar, decidi seguir em frente, feche o seu ciclo, deixe seu passado para trás e ó, meu amigo, não olhe para trás, só vá embora. Entenda que você merece mais, entenda que existem outras pessoas melhores do que esse
que você estava. É o que eu já falei aqui em outras conversas também. Você nunca vai achar uma pessoa igual a essa. Você vai achar muito melhores e você vai também achar piores. Então você tem que impor os seus limites, você tem que entender o que você não aceita mais no relacionamento e o que você aceita. Neste momento, o autoconhecimento é algo que vai te ajudar bastante. Se você não consegue sozinho, tenta com ajuda externa, tenta conversar com um psicólogo para que você tenha respostas claras com relação a isso. E eu sei que é muito fácil desse lado aqui falar para você lidar com essa situação. É difícil, não é fácil lidar com isso e com a reconstrução de uma confiança até para os próximos relacionamentos. Mas entenda que é possível. Você consegue com a autoconfiança, com avaliação sobre o que você quer e não quer mais em um relacionamento, sobre os limites que você vai impor e entender que as pessoas não são iguais. Inclusive, recentemente teve uma amiga minha que passou anos em um relacionamento e ela até mencionou que não sabe se ela vai conseguir confiar em outra pessoa. E o que eu disse para ela e digo aqui para vocês, para que a gente finalize o pensamento, é: as pessoas não são iguais. Não é pelo fato daquela pessoa ter quebrado a sua confiança que outras pessoas vão quebrar. E outra, se é da sua índole, se é do seu caráter confiar em alguém, não quebre isso. Não mude a sua essência simplesmente porque outra pessoa quebrou a sua confiança ou simplesmente não soube dar valor em você. Entenda, você é muito importante. Você não pode se podar com base nas outras pessoas. Seja você mesmo. Entenda que você é a pessoa mais importante. Entenda que você tem que tomar conta do seu jardim. Lembre-se, é preciso dar o primeiro passo.